Olá, hoje temos a oportunidade de explorar um campo missionário que nos levará por uma estrada cheia de desafios e aprendizado. Prepare-se para acompanhar essa jornada inspiradora, onde cada passo nos aproxima de histórias de fé, esperança e transformação. Vamos juntos para descobrirmos o que nos espera esse caminho? Percorremos aproximadamente 24 quilômetros até chegar na comunidade Princesa do Xingu, distrito de Altamira. Trajeto que é feito de carro ou moto, um lugar simples e de pessoas simples. Os maiores eventos que aqui acontecem são eventos religiosos. Neste documentário, vamos explorar as histórias inspiradoras de alguns pioneiros evangélicos que desbravaram uma área rural marcada por desafios e superações. Esses homens e mulheres corajosas enfrentaram dificuldades imensas, mas, movidos pela fé e pela determinação, persistiram em sua missão de levar a palavra de Deus à comunidade distante da cidade. Ao longo de suas jornadas, eles não apenas enfrentaram obstáculos, mas também viveram momentos engraçados que se tornaram parte de suas memórias. Venha conosco conhecer essas experiências marcantes que revelam a força da fé e a resiliência do espírito humano. Em meio à vastidão da mata amazônica, em estrada como essa que parece que vem do nada para lugar nenhum, foi assim que os pioneiros desbravaram essa área, muitos deles andando a pé ou quem tinha sob lombo de animais. E estradas assim ainda servem como um importante acesso para os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Princesa do Xingu. Esse caminho, que serpenteia entre árvores e igarapés, é percorrido com dedicação pelos missionários que o utilizam para levar a palavra do Senhor à comunidade distante da cidade. Apesar das dificuldades e desafios impostos pela natureza selvagem, essas estradas ainda se tornam um elo de fé e esperança, permitindo que o Evangelho alcance a pessoas isoladas que, de outra forma, estariam longe do apoio espiritual e da mensagem de amor e salvação. A missão aqui é marcada pela coragem e pelo compromisso em propagar a fé, superando as barreiras geográficas e levando a luz a lugares onde a presença de Deus é tão necessária. Onde outrora foi um simples caminho percorrido a pé pelos pioneiros, hoje seguimos em uma estrada passando por pontes e lamaçais, mas conseguimos chegar a um dos objetivos. Irmão Davi, o primeiro pioneiro encontrado que falou algumas dificuldades encontradas no início da evangelização deste campo. Eu fui consagrado primeiro dirigente o dia 10 de junho de 1990, e aqui no Travessão da Seis. Fui consagrado pelo presbítero irmão Renato. Aí nessa época que o irmão Renato me consagrou a dirigente, aí também, e possou também irmão Bildo, né? Companheiro de trabalho muito abençoado, como sempre fui, né, irmão? Aí o presbítero Renato, naquela época, ele foi enviado pelo pastor Vardemar para pastorear nós aqui. Que antes do pastor Renato, aí já tinha o presbítero irmão Zé de Elias, que fazia trecho seco, ramal do Lagoa, aqui o Travessão da Seis, o presbítero irmão Zé de Elias desbravou também essa área aqui, né? Aí o irmão Renato foi para outro campo e quem ficou junto com nós foi o irmão José de Elias, né? Até Jesus chamar ele também, né? O primeiro ponto de culto foi aqui na minha casa. Irmão Davi nos mostra onde foi construído sua casa, que se tornou um ponto de pregação. Fiz um barraquinho, né? Era um barraquinho simples, de tabinha, tudo madeira tirada na mata, né? Aí eu deixei uma lateral dele para nós dirigir o ponto de culto. Aí foi levantado, como se diz, né, irmão? A primeira congregação, né? O primeiro ponto de culto não começou com muito irmão, não. Começou com poucos irmãos. Eu, minha esposa, um irmão meu, e era por aí assim, né? Aí da maneira que a gente foi dirigindo os trabalhos do Senhor, aí a gente foi granjeando, ganhando alma para o reino de Deus e foi aumentando. Aí chegou uma época que nós tínhamos uma congregação já com quase 30 membros. Irmão, a dificuldade era muito grande, né, irmão? Porque era à noite, aí a gente saía aí nas estradas com a lanterninha na mão, né, irmão? A gente usava a lanterna e lamparina, né, irmão? A lanterna era para nós andar nas estradas e a lamparina era para
da assistência nos cultos em louvor a Deus. E era simples, irmão, nós fazíamos lamparina de lata de leite ninho, queimava óleo diesel e dirigia o trabalho do Senhor, todo no fogo da lamparina. Irmão. Nós não tinha carro. Alguns dos irmãos que tinham um animal, né, como se diz, eram ajudando o outro, bardeando, né. Era um cavalo, irmão, e servia para todos os irmãos. E os irmãos eram uma união muito maravilhosa, a gente ia com as crianças, eles também ajudavam a gente a carregar, né. Aí nós fazíamos a obra assim, nessa união muito maravilhosa. Era dessa maneira, irmão Denival. Irmã Clarice, esposa do irmão Davi, muito emocionada, lembra do passado bem primitivo, onde as situações difíceis eram superadas dia após dia. Ela recorda com muita gratidão também das companheiras onde, ombreadas, andaram fazendo o ID do Senhor. Não, a dificuldade aqui era grande, né? Mas a gente nunca deixou de fazer a obra do Senhor. Começamos aqui todo mundo a pé, né? E fizemos essa obra muito maravilhosa. Mas hoje está bom, né, irmãos? Todo mundo está de moto, está de carro, né? Uma benção, mas no começo foi todo mundo de pé, os irmãos iam ali junto, levavam as crianças, né? Ajudavam nós, mesmo de pé. Os irmãos vinham, terminava ali toda aquela alegria, os irmãos voltavam de pé, né? Foi muita glória, né? Fazer a obra do Senhor. Estamos aqui ainda, até o dia que o Senhor Deus nos permitir. Era dali aquela equipe ali do Irmão de Jesus, a irmã Nete, né? Que estava aqui sempre com nós. O Irmão de Jesus tinha a irmã Naí, a irmã Dalva, a irmã Maria, né? Depois veio a irmã Cissa, né? Do irmão Daca. Era uma juventude também, né? Que tinha ali aquelas jovens ali, né? Abençoada, né? Aquela juventude foi crescendo, né? Depois foi casando, daí que foi distanciando, mas era uma benção, né? O trabalho do Senhor também tinha. A irmã Celso também casou, já veio também a irmã Andréia, que já veio também fazer a obra junto com nós. E foi Deus abençoando e multiplicando, né, irmão? A irmã Selma ali também participou muito com a gente. Aí veio a irmã Magna também, né? As irmãs, tudo que veio participar aqui com nós. Nossa, irmão, foi uma alegria muito grande. Quando fez a primeira congregação, era de Taubinha ali, de Madeira, foi muita bênção, irmão, muita bênção. Aonde já tinha irmã Socorro, irmão Moisés, todos participando com nós também. Conseguimos, juntamos de novo todo mundo e fizemos ali a outra congregação. Está ali, né? De telha, tudo já bem, né? Mais caprichadinha, né? E está ali a congregação. Seguindo mais adiante, encontramos mais um pioneiro, irmão Celso, o primeiro líder de jovens deste campo. Ele também fala das lembranças do passado, como foi trabalhar com jovens logo no início, e lembra de uma pessoa de sua época que hoje continua na igreja. A minha primeira função, na verdade, foi ser líder de jovem. Eu exerci por um bom tempo, uma área que eu me dediquei bastante. Na época, irmão, o meio de transporte mais que tinha na época era animal mesmo. Os jovens vinham atravessando as matas, igapó e tudo, e por estrada muito difícil, muito mais que hoje, né? As estradas não ajudavam na época. Mas mesmo assim, os jovens vinham sempre aos trabalhos do Senhor, com aquela ousadia, né? Com muito ânimo, né? E fazia a obra do Senhor. Sempre vinham acompanhados com os pais. Moto na época, ninguém nem sonhava com isso. Não está sendo fácil, como nunca foi fácil para os jovens, né? Tem muitas coisas que estão interferindo, querendo dominar a juventude, né? Para levar para o lado do mundo, né? Que não agrada a Deus. Dos jovens que eram da minha época, permanecem na igreja e dentro do campo aqui, que eu estou lembrando no momento, é o irmão Manel, a irmã Naí, esses são da minha época. E ela permanece até hoje, né, na casa do Senhor. Irmã Eunaí, hoje pequena empresária e casada com o irmão Manuel, que também faz parte desta história, tem seu relato como honra de ter participado ativamente do primeiro grupo de jovem criado no hoje denominado Campo Princesa do Xingu. E eu fazia parte do conjunto de jovens e a gente tinha muita dificuldade em se deslocar de casa para a igreja, porque era longe e as estradas muito ruins. O único transporte que a gente tinha era uma bicicleta, que às vezes a gente já saía 1h da tarde, 2 horas para chegar na hora do culto, porque era muito longe. Quando terminava o culto, a gente voltava para casa de noite e nas estradas escuras, por dentro de mata, a gente usava uma lanterna ou então a claridade da lua. E a gente chegava de madrugada em casa, mas era muito satisfatório aquilo dali. E aí foi onde começou o evangelismo lá, o pastor Renato, irmão José de Elias, fazendo os evangelismos lá e começou a fazer trabalho lá, os cultos nas casas. Às vezes tinha que dormir na casa do irmão Davi, porque às vezes era tempo de inverno, chovia muito, não tinha como a gente voltar para casa. Tinha que passar por dentro de mata, aí
Aí com chuva não tinha como a gente voltar, mas nós era muito bem recebidos lá. A gente ia uma caravana de jovens, ou com nossos pais, nossos irmãos. Era difícil a gente andar só. Aconteceu de umas 2 vezes eu ir sozinha e voltar, esses 8 quilômetros. Mas não era fácil não, porque via rastro de onça nas estradas, cobra. Uma vez mesmo eu passei um medo terrível com a cobra, mas eu cheguei até o culto. Era um culto de oração. O meu pai é o José de Jesus. A função dele lá na igreja era professor da escola bíblica. Eu era professora de criança também, na escola bíblica. Esse trabalho que eu tinha lá de professora foi uma base de tudo que eu aprendi. E hoje eu continuo sendo professora de criança e regente também. Na sede da igreja, que é a igreja ali na Princesa do Xingu. Havia um apoio entre os irmãos, uma união. E aqueles irmãos que tinham criança de colo, carregava as crianças no ombro e às vezes nós ajudávamos eles a carregar. Me lembro do irmão Davi, ia para o ramal São Francisco, pelas veredas, dentro da mata, e levando o seu filhinho no colo. Era muito dificultoso. O irmão Daca também tinha criança pequena. Foi uma vez que a gente estava indo para o Travessão da 10 e tinha chovido, tinha uma poça de água e lá quando chovia ficava igual sabão. E eu vi uma cobra bem ali perto daquela poça de água e eu gritei, fui correr, escorreguei, caí dentro dessa poça de água e eu fiquei muito constrangida porque tinha um bocado de rapaz, moça na frente e a minha roupa levantou, minha saia e eu fiquei com muita vergonha. O conselho que eu tenho para os jovens de hoje é que eles não desistem por qualquer coisa, porque não é fácil não. Se for olhar para trás, nos nossos tempos, não foi fácil. E a igreja, a gente ia com muita satisfação. E apesar das dificuldades, do desafio que era a nossa vida, trabalhava na roça, foi desafiador, mas hoje estamos aqui com a vitória. Eu estou muito feliz de participar da história dos pioneiros e hoje eu continuo aqui firme, forte, graças a Deus, para contar a história e permanecer firme até Jesus voltar. E eu convido você, a caminhada não é fácil, mas com Jesus nós vamos vencer. Infelizmente, naquela época, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E a gente não tem imagem, só lembrança mesmo e alguma foto. Naquela época a gente fazia vigília, era a noite toda e era uma bênção, um Pentecoste. Essas vigílias era realizada na igreja que era a casa do irmão Davi. A gente fazia o barracão e ali a gente fazia a vigília. O pastor Valdemar, nessa época, ia para lá e a gente fazia essas vigílias. E nessa época também era o pastor Renato, o nosso pastor do campo. E tinha batismo com o Espírito Santo e era uma maravilha. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 14 anos de idade, eu e minha irmã, no mesmo dia. Seguimos nossa missão, encontrar mais um pioneiro, seguindo por essa estrada de chão muito característico da zona rural e atravessando uma mata densa. É por esses caminhos muito utilizados pelos pioneiros que nós vamos encontrá-los. Tivemos o imenso prazer de encontrar outro pioneiro, o irmão Dar, homem muito alegre que, sem medir esforços, se uniu ao grupo de evangelizadores a seguirem em frente com suas metas, levar a palavra a todos os moradores circunvizinhos. Nós rodamos uns 20 quilômetros. Aí eu fui e falei pro irmão Davi: rapaz, eu conheço uma vareda. Aí eles me acompanharam. Aí caiu um pau no pico do terreno. Aí eu digo: vamos rodear aqui e nós volta aqui para. E nessa rodeada, meu amigo, nós entramos uns 2 quilômetros de mata dentro, foi sair num garapé embaixo. Aí nós pegamos o contrário. A água descia e nós subimos. E viemos sair no local que eu tava querendo sair. Mas rodeamos muito com a irmã Clarice. Ela era uma coisa de nós chegar umas 2 horas, viemos chegar às 6 horas da tarde, só se pondo. Deus nos abençoou, que nenhum ficou com o real do outro, porque foi alegre. Porque não tinha igreja, não tinha ensinador, não tinha culto. Mas quando eu via um irmão, eu me alegrava. Uma vez eu estava aqui limpando um feijão aqui nesse terreiro, a minha fé chegou o irmão Davi e o irmão Moisés. Mas para mim, foi 2 coisas que para mim foram 2 anjos que desceu do céu. Ali limpou minha alma de um jeito tão grande que eu fui lá mistério assim por dentro de mim, assim que eu chorava. O irmão Davi, que ele sempre foi um homem meio experiente, ele notou a minha alegria que eu estava. Então, ali eu estava na graça de Deus, estava nos braços do Senhor, ali me alegrando com esses homens. Aí quando Deus abençoou, que aí nós abrimos um ponto de trabalho aqui em casa, aí mês e mês tinha um culto aqui. Essas viagens que nós fazíamos dentro da mata, chegava em casa 1 hora, 3 horas da madrugada, de pé, mas era uma alegria. No outro de tarde nós dormíamos sono, de tarde estava pronto para ir para o culto, alegre do mesmo jeito.
Naquele tempo tinha oração, tinha consagração. E hoje em dia é para ter, mas os crentes não estão fazendo. Então um crente modernado, então um crente vaidoso. Muito crente nessa vaidade, ele vai perder a salvação por causa da vaidade do tempo que oferece o tempo o crente abraça. E a gente não pode abraçar as coisas que não está oferecendo. Quero te agradecer por essas bênçãos que você está nos trazendo, fazendo eu lembrar do passado, porque não é todo momento que a gente se lembra. E eu quero dizer a você, irmão, que irmão Davi foi um homem que Deus abençoou ele de uma maneira que eu sempre falo, tem muitos crentes no mundo, mas um desses eu boto ele em primeiro lugar para mim, porque foi um que apresentou eu a Deus. Na época eu tinha um cavalo, mas eu deixava no pasto porque vinha 5, 6 irmãos tudo de pé. Aí muitas vezes eu vinha de pé para vir com eles, porque não adiantava, eu vinha montado e veio um bocado de irmão de pé. O irmão de Jesus, ele ia montado de um cavalinho chamado Camilo, ele ia muito faceiro, e o cavalo dele ia meio magro, meio cochilão, chegou na frente, levou, escorregou e caiu, rapaz, e caiu por cima do pobre do pé, do pobre do irmão, e eu corri e fui. Aí eu digo, vou puxar você, irmão, e quando fui abraçar na cintura dele para arrastar, ele deu um grito tão grande. Não, irmão, não faça isso não, no nome de Jesus. Até que nós puxemos ele, tiremos ele com cuidado, que ele tem, o irmão de Jesus tem um problemazinho, mas graças a Deus, mas tudo isso era só alegria. Não tinha irmão um com o resto do outro, de jeito nenhum. Era uma benção. Eu acho o compromisso pouco com Deus, coração. Porque para a gente se firmar no caminho do Senhor, não tem disse-me disse para o cara se afastar do Senhor. Se a gente estiver em oração, em consagração, pode vir a tempestade que vier, que Cristo defende a gente. Agora, por probleminhas, e a gente se esquece de orar, bota aquele problema maior do que o que a gente serve, aí acontece de dizer, é isso aí, no meu modo de pensar. Né? Muita gente, quando ouve a pregação, por emoção ele aceita. Ele não aceita por salvação. Esse que aceita por emoção, demora pouco tempo e se afasta. Porque para a gente se firmar no caminho do Senhor, não tem disse-me disse para o cara se afastar do Senhor. Se a gente estiver em oração, em consagração, pode vir a tempestade que vier, que Cristo defende a gente. Agora, por probleminhas, e a gente se esquece de orar, bota aquele problema maior do que o que a gente serve, aí acontece de dizer, é isso aí, no meu modo de pensar, né? O tempo passou, mas o que foi um trabalho diferente em época diferente, hoje traz uma notável mudança. É o que diz irmã Cícera. Naquele tempo era assim, eu achava bom, melhor do que hoje ainda, né? Porque a gente era poucas irmãs, mas as poucas que tinha era assim, bem unidas, né, as irmãs. E todos eram igual, todos simplesinhos, todos. Não quer ser mais, você quer falar mais do que a outra, quer se vestir mais do que a outra, parece que quer se apresentar mais assim, né? Hoje em dia, no meu pensamento, meu ver é isso. E a gente enfrentava, a gente chegava num canto, a gente estava cansado, descansava um pouco, seguia à frente de novo. E dormia naquele local do culto, voltava no outro dia. Era uma benção. Eu achava bom, achava melhor do que hoje em dia, que hoje em dia todo mundo tem transporte e assim, a gente vai chegar lá e ainda não vê, assim, vê uma igreja fria, não vê os irmãos tudo frio, ninguém vê. A presença de Deus, né? Igual era antigamente, né? Colocaram para eu ser o dirigente, né? Só que naquele tempo era muito difícil, chovia muito, tinha muita lama. Aí depois o pastor colocou nós para visitar os irmãos, aí a gente saía cedo, tinha vezes que não tinha nem comida, nós comia jatobá, bebia água e voltava na graça de Deus. Isso foi durante muitos anos. Trabalhei muito tempo com o irmão Davi, ele vinha lá visitar nós visitava ele. Isso foi uma trajetória de 30 e poucos anos. Os nossos companheiros, irmão Davi, irmão Daco, irmão Bildo, irmão Zezão, irmão Cabeça Branca, eram vários irmãos. Aí naquela época também, depois veio o irmão Zé de Lia, né? Era um pioneiro lá também. Andei muito junto com mais ele, pregamos muita palavra de Deus na região toda. Isso foi um grande prazer para nós. Muitas das vezes nós ia e voltava de noite sem lâmpada nenhuma, só da lua mesmo quando não tinha, pegava chuva ainda na estrada, muito relâmpago, trovão. Os cultos nós fazíamos na casa dos irmãos, mas tinha uns pontos de trabalho também, lá no irmão Barbosinha, tinha aqui na Serrinha para ali, tinha no Cruzado, e lá no meu pai também tinha um ponto de trabalho. Aí o pastor Valdemar me colocou lá para coordenar lá aquela região lá, aí foi até chegou o tempo certo, aí colocou outro, né?
nós fizemos vigília lá no Cristalino, várias vezes. Até na época do presbítero Renato que colocaram lá, e também o irmão Zé de Lia. O fogo do céu descia e todo mundo era animado, ninguém reclamava de nada. Diante de todo sofrimento, tem uma coisa engraçada que eu quero contar. Eu estava dirigindo o culto lá na igrejinha, lá no Cristalino. Aí quando nós estávamos dirigindo o culto, tinha uma travessa do local que eu estava. Aí lá em cima tinha um rodo de cobra bem grande lá e os irmãos queriam que parasse o culto para nós tirar a cobra. Mas só que nós continuamos até terminar o culto, aí depois nós tiramos a cobra de lá. Porque eles queriam parar para tirar, mas só que eu não permiti. E foi uma coisa que está marcada até hoje na minha mente. Lá no Cristalino, na igrejinha. Naquela época que eu aceitei Jesus, serviu de uma base de vida para mim hoje, que hoje eu compreendo muitas coisas, né? Tanto na vida espiritual como na vida material. Foi uma coisa muito boa para mim. Eu recebi muita experiência de Deus, dos irmãos também, do nosso pastor, né? Do nosso presbítero, que a gente aprendeu muita coisa. Isso é muito bom para nós, a gente seguir na obra de Deus, que a gente aprende muita coisa e é abençoado por Deus, né? Porque para mim foi o maior prazer da minha vida ter aceitado Jesus. E a gente tem aquele grande prazer de ir para o culto, né? Cantar hino de louvor, ouvir as pregações, e a gente voltava muito confortado com as bênçãos de Deus. O recado que eu daria para cada um dos meus amados irmãos é que a gente tem que continuar, ou que seja na dificuldade, ou que seja na bonança, mas a gente tem que continuar porque é muito bom para a gente. E Deus abençoa cada um de nós, e isso é uma grande bênção que nós encontramos na vida. É aceitar a Jesus e continuar trabalhando na obra de Deus. É incrível ver como a fé e a dedicação de um obreiro podem ser recompensadas de maneiras especiais. A jornada desse irmão que caminhava longas distâncias para participar dos cultos é um verdadeiro testemunho de perseverança e amor pela obra de Deus. Agora, ao morar em frente à congregação, ele não só tem a oportunidade de servir ainda mais, mas também de ser um exemplo de fé e compromisso para todos ao seu redor. Eu fui o primeiro a chegar lá no Travessa da 6, lá no Mutum. Eu fui o desbravador daquela região. Com o passar do tempo, foi que o irmão Davi chegou. O primeiro culto lá no Mutum foi na casa do Orcílio, no meio do terreiro. Se não me engano, era na noite de lua. Estava bem claro, era na areia branca, ia lá colocar a mesa lá e dirigir aquele culto lá, um culto abençoado. E naquela noite eu me reconciliei. Uma coisa que foi o momento que eu jamais chorei na minha vida. Nunca chorei na minha vida como chorei naquele dia. E até que eu não era tão fraco para chorar, mas daquele dia para cá, não posso nem falar de Jesus, que eu já começo a chorar. Porque eu me alegro do que ele fez comigo. E ia a pés e ia montado. Que um dia de noite eu mais humilde, sempre não desvia, era tão escuro à noite. A égua entrou dentro do cipó e um monte de cipó e se enganchou por lá comigo e errou o caminho. A dificuldade era muita, mas quando chegava na igreja parece que o céu baixava, ou a terra subia. Era uma coisa sobrenatural, que Deus batizava aquele no Espírito Santo. Foi a congregação que eu já vi mais Jesus batizar crente no Espírito Santo. Foi naquela congregação. Eu era criança, a menina do irmão Dá, que Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Coisa mais linda. Eu nunca me esqueci daquela cena. Diante das dificuldades, mas tinha bênçãos. A alegria era estampada no rosto de todo mundo. Eu era por dentro do mato cantando, falando em mistério. Muitas das vezes a gente se alegrava no meio daquelas matas. Só que escutava um passarinho animado gritando. Porque onde o crente está reunido é falando de Jesus. E aí era cantando aqueles hinos, todo mundo tinha os seus cadernos de hino copiados, e cantando no meio daquela mata, era a coisa mais, era incrível. Chovia, pegava chuva, mas nós estávamos com as roupas tudo dentro de sacola, mas nós não perdíamos um culto. Os crentes era difícil faltar, irmão, não faltava não. Domingo de manhã, a escola dominical, e 2 horas da tarde era o culto. O primeiro professor de escola dominical lá da congregação foi eu. Quando eu fui separado para servir como professor, eu não tinha muito conhecimento de Bíblia. Você sabe, o ferro cortado, ele ferrugem. Quando eu recebi a incumbência, eu cheguei em casa que eu fui cair em mim o que eu ia ensinar. Porque eu ia ensinar a Bíblia, eu não tinha conhecimento. Eu não ia ensinar matemática, coisas dessa Bíblia, geografia, não era isso.
isso. Diante daquela situação, eu continuei. E quando eu estava preparando a lição do sábado de tarde, que eu acabei de almoçar e fui fazer um resumo do estudo para dar no outro dia, aí eu, naquele instante, eu tive tipo um êxtase. E aí, naquilo ali, eu ouvi uma voz dizer assim: prepara, caça um versículo, os alunos responder. Aí, nisso, eu me despertei. E eu logo já fui daí fazer logo. Eu procurei um versículo e levei. Aonde está o versículo? Fulano de tal. Todo mundo era inexperiente. Está no livro tal. O versículo começa com a letra tal. Eles iam procurar. Aí todo mundo queria responder, porque já tinham procurado, aí dava até confusão. Mas eles respondiam, e é certo que a dificuldade era tão grande, mas deu certo. Tinha muito interesse, eles tinham fome mesmo, porque você via que eles brigavam mesmo, dava confusão lá na hora. Não precisa dizer quieto, não é preciso isso não. Todo mundo querendo responder. Isso foi nós lá, eu mais o irmão Davi e o Bildo. Nós atravessamos para a travessão da 10. Atravessamos para a 10 e aquela 10 nós evangelizamos de casa em casa. Eu mesmo, mas hoje o então pastor Antônio Barbosa, o pastor colocou ele lá como dirigente. E dia de domingo nós saíamos de casa em casa. Você vê se a casa que já estavam deitados, evangelizando. Daí foi que cresceu o evangelho naquela região. Foi quem, vamos dizer assim, fundemos a igreja ali, foi nós, era oriunda de nós. Eu mais o irmão Davi, Bildo, foi o primeiro culto da casa do Bildo, lá no Mutum, foi na casa do Bildo, no meio da estrada, porque não tinha local. Aí, em 91, Jesus me batizou no Espírito Santo, no culto de vigília, lá no Cristalino. Naquela noite, Jesus batizou 12 crentes no Espírito Santo. Inclusive eu, irmã Clarice e outros, ainda permanecendo com o dom que Jesus deu. Pela imposição das mãos do presbítero Renato. O primeiro batismo nas águas, no córrego, o nome Cristalina. Lá era onde era feitado todos os batismos daquela região ali, era lá. O pastor Valdemar era quem batizou por lá. Animado, e não faltava um culto, era glória a Deus, era aleluia. Todo mundo. Ali foi onde mais o poder de Deus caía, foi naquela congregação. Aí a gente teve mais uma condiçãozinha melhor, aí nós já construímos aquela outra, o rodapé o badame de alvenaria, já construímos, já teve brasileiro, outra era de cavaco. Irmã, a gente tinha uma certa dificuldade, que às vezes nem sempre tinha montaria para todos, né? Mas aí ele, como ele tem um pouco de deficiência, ele ia montado e eu ia de pé, né? Mas nós era sadio. E muitas vezes nós fomos mesmo de pé, que não tinha nada. E a gente levava, o cavalo levava ele, levava as coisas, né? Alguma coisa nós levava coisa para ajudar no alimento, e a gente ia em frente. Pois é, sempre quem tinha um filho pequeno estava sempre, se a mãe não podia levar, na casa já fosse grandinha, a gente estava sempre junto com a mãe para ser protegido, né? Então, aquela luzinha era fraca, mas dava certo. Às vezes quem estava montado levava estava meio fraco ou doente, levava a criança na montaria do cavalo. Sendo já na época pastor Valdemar, pastor presidente, né? E na época do presbítero Renato, irmão Davi, irmão Celso, de José de Jesus, e também aceitaram a Jesus, a reconciliação nesses meios, né? E assim passou o tempo, nesses meios já conheci minha outra metade, né? Logo ali em 94 já casei, graças a Deus, né? Pastor Valdemar me batizou nas águas, fez o meu casamento em 94 e o campo vem crescendo, né? Onde nós ia lá pro Água Limpa, tava lá irmão Zé João, irmão Zé Goiano, irmão Zé Mariano, irmão Afonso, essa turma abençoada, né? E assim andamos, né? Graças a Deus. Hoje tem na sua sede, né, na Princesa de Xingu, né, pastoreada pelo pastor Roberto. E cresceu bastante a obra, graças a Deus, já está bem mais fácil, assim, meio de andar, de locomover, né? Na época era muito difícil, mas graças a Deus que a prova de Deus hoje está bem melhor, alegre, graças a Deus pelo grande milagre que Jesus fez em minha vida, né? E dos demais irmãos, e posso dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Naquele tempo não era tão difícil das pessoas receber, o difícil era a gente chegar lá. Por meio, né, era de a pé, a cavalo, né, então era bastante difícil. E não era igreja assim que você atravessar andar ali 200 metros e chegar na igreja, né, era alguns quilômetros, né, para ir onde a gente congregava e para ir em outros irmãos era léguas e léguas, né.
E assim, mas graças a Deus que Deus é bom e a gente estamos sempre agradecidos a Ele. E afirmava, a gente motivava, é o que motiva. O culto mesmo semanal que nós tínhamos era na casa do irmão Davi, né? Sempre era nas casas. Aí conseguimos fazer uma congregação de madeira, né? Aí já foi ampliando mais, né? Foi ampliando e assim cresceu a obra, né? Foi o início da alegria, né? Hoje a obra está aí, sustentada, graças a Deus, evoluiu bem, o rebanho do Senhor, né? Cresceu bem, graças a Deus. A gente quer que cresça mais, né? Pastoreado pelo nosso pastor Roberto, gente boa. Na época não tinha, né? Só era Altamira, né? Hoje já tem lá no Travessão, né? Pastor próprio do local, né? Essa obra ela teve um início, e no início ela deu uma alavancada boa, 6 de cristalina, água azul, né? Aí depois ela deu uma queda, né? Aí, quando chega o pastor Roberto, presente, né, isso influi muito. A obra avançou bastante e está crescendo. E antes aqui do pastor Roberto, né, acho que foi esses aí, o presbítero Zeli, o presbítero Renato, né, mas sempre o irmão Davi lá tocando, né, aquela obra, fazendo algo para o Senhor Jesus.